Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal, se você gosta desse tipo de história, e comenta aí de qual cidade você está assistindo. O rio parecia diferente naquela tarde. Montado no meu cavalo, Trovão, seguia pela margem como faço todo fim de tarde há 15 anos, desde que minha mãe partiu e a solidão virou companheira constante. O rio sempre foi meu confidente silencioso, testemunha dos meus dias iguais, das minhas conversas com o vazio. Mas hoje estava estranho. A água escura, quase preta, corria mais devagar que o normal. O vento soprava pesado, carregado de um cheiro que não conseguia identificar. Não era o cheiro familiar de capim molhado ou terra úmida. Era algo mais denso, mais inquietante. Trovão relinchou baixo, as orelhas em alerta. Ele também sentia. Os animais percebem o que a gente teima em ignorar. Paro na curva do rio onde o barranco é mais alto. Daqui consigo ver uns 2 quilômetros rio abaixo. A água reflete o céu carregado de nuvens cinzentas. Vai chover antes do anoitecer. Posso sentir na pele, no ar pesado que gruda na camisa de algodão. 42 anos morando neste pedaço de Goiás me ensinaram a ler os sinais. O jeito que as cigarras param de cantar antes da tempestade. Como o gado se junta debaixo das árvores quando sente o trovão ainda longe. A cor que o rio fica quando algo vai mudar. E hoje, alguma coisa vai mudar. Não sei explicar como sei. É uma sensação na boca do estômago, um aperto no peito que não tem nome. Talvez seja só a solidão falando mais alto que o normal. 15 anos vivendo sozinho nesta fazenda fazem coisas estranhas com a cabeça da gente. Acordo na mesma hora todos os dias, sem despertador, 5:30 da manhã. Tomo café preto, forte, na mesma xícara rachada que minha mãe usava. Como o mesmo pão amanhecido com manteiga rançosa. Saio para o pasto verificar o gado, as poucas cabeças que sobraram depois que a seca do ano passado levou quase tudo. A rotina me protege do pensamento. Trabalho braçal que cansa o corpo e deixa a mente quieta. Mas nas horas paradas, como agora, cavalgando pela beira do rio, os pensamentos voltam feito praga na lavoura. Penso na minha mãe, no câncer que levou ela devagar, dia a dia, até não sobrar nada além de lembrança e silêncio. Penso no meu pai, que morreu de desgosto 2 anos depois. Penso nos meus irmãos, que fugiram para a cidade grande prometendo voltar e nunca voltaram. Cartas raras, telefonemas mais raros ainda, até que pararam de todo. Sobrei eu, o mais novo, o mais teimoso, o único que não conseguiu sair da terra que nos criou. Trovão balança a cabeça, espanta uma mosca. O movimento me traz de volta ao presente. O rio, o vento, o cheiro estranho no ar. É aí que vejo. Uma figura na margem oposta, pequena, imóvel. No começo penso que seja um tronco de árvore que a correnteza trouxe, mas não é. É gente, alguém caído na beira d'água, expor o trovão. Ele desce o barranco com cuidado, cascos escorregando na terra molhada da última chuva. Chegamos na margem e vejo melhor. É uma menina, deitada de lado, meio na água, meio na lama, cabelos escuros grudados no rosto pelo suor e pela umidade do rio. O corpo magro, pequeno demais para a idade que aparenta ter. A pele pálida contrastando com a terra escura da margem. Desço do cavalo, me aproximo devagar. Ela está respirando, fraco, mas respirando. Menina, chamo baixo. Não responde, está desmaiada. Ou quase. Me agacho ao lado dela. É nova. 15, 16 anos no máximo. A roupa simples, rasgada em alguns lugares, suja de lama e de algo que parece sangue seco. A mão direita aberta como se tivesse largado alguma coisa. Ou como se estivesse pedindo. Pedindo o quê? Socorro? Comida? Esperança? É quando ouço o barulho. Um splash violento na água. Olho para o rio e o coração para. Um peixe enorme corta a superfície. Não é peixe. É grande demais. Comprido demais. Brilhante demais. Um atum colossal.
do tamanho de um bezerro, com olhos negros fixos na margem, fixos na menina. Trovão relincha assustado, dá 2 passos para trás. Nunca vi meu cavalo com medo de peixe, nunca vi peixe desse tamanho neste rio. O atum se aproxima da margem, a água revolta com o movimento do corpo gigante. Respingos quentes atingem meu rosto. O cheiro estranho fica mais forte, é o cheiro dele, do peixe ou do que quer que seja isso. A boca descomunal se abre. Fileiras de dentes que não deveriam existir em peixe nenhum. Um som grave sai de dentro da criatura. Não é som que peixe faz. É som de coisa que quer. E o que ela quer está desmaiada na minha frente. Não penso, não posso pensar. Se pensar, vou tremer. Se tremer, vou morrer de medo. E se morrer de medo, a menina morre de verdade. Pego ela no colo. É leve demais. Ossos e pele, quase nada de carne. Como um pássaro ferido que caiu do ninho, o atum golpeia a água com mais violência. Ondas batem na margem, molham minha bota. O chão treme com a força da batida. Impossível. Peixe não faz o chão tremer, mas este faz. Corro pro trovão, boto a menina atravessada na garupa. Ela geme baixinho, inconsciente, mas viva. Monto rápido. Atrás de mim, o som da água explodindo. O atum tentando subir na margem. Coisa que não deveria ser possível. Coisa que não deveria existir. Expor o trovão com força. Ele dispara barranco acima, longe da margem, longe da criatura. Só paro quando chegamos no pasto alto, longe do rio. Olho para trás. A água voltou ao normal, escura, silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Mas a menina nos meus braços é real. O peso leve contra minhas costas é real. E o coração disparado é real também. Alguma coisa me trouxe ali naquela hora. Alguma força que não entendo fez eu sair mais cedo para a cavalgada. Fez trovão tomar aquela trilha específica, fez a menina estar naquele lugar exato no momento exato e fez aquela coisa querer levá-la. Olho para o céu. As nuvens escuras se juntam. Os primeiros pingos começam a cair. A tempestade que eu sentia chegando finalmente chegou. Mas não veio só chuva, veio mudança. Espora o trovão de novo. Temos que chegar em casa antes da chuva forte e antes que outras coisas estranhas decidam aparecer. A menina geme de novo, mais alto agora. Está acordando. Calma, digo sem olhar para trás. Você está segura? Será que está? Será que eu estou? O vento traz o cheiro da chuva e por baixo dele ainda sinto o cheiro estranho do rio. O cheiro da criatura. Trovão galopa mais rápido, como se ele também soubesse que nossa vida acaba de mudar para sempre. A casa aparece no alto da colina. Simples, branca, com a varanda onde passo as tardes sozinho. Nunca pensei que ia trazer alguém para casa. Nunca pensei que precisaria. Mas olhando para a menina nos meus braços, sei que não teve escolha. Ela foi trazida até mim, ou eu fui levado até ela. E agora somos 2 contra o silêncio. 2 contra o que quer que esteja escondido nas águas escuras do rio. A chuva começa a cair forte quando chegamos na varanda. A menina pesa quase nada nos meus braços quando a carrego para dentro de casa. Os cabelos escuros pingam água do rio no assoalho de madeira que range sob meus passos. Há 15 anos ninguém além de mim pisa nestes tábuas. Levo ela para o quarto de hóspedes que virou depósito. Tiro as caixas da cama às pressas, sacudo a poeira do colchão. Lençóis limpos eu tenho. Minha mãe sempre dizia que casa sem lençol limpo não é casa de gente direita. Deito a menina com cuidado. Na luz amarelada da lamparina, vejo melhor o estado dela. Magra demais, as costelas marcando por baixo da blusa rasgada. Arranhões nos braços, uma ferida meio fechada na testa. Mas nada grave. Nada que tempo e comida não curem. O que me preocupa é a palidez e o jeito que ela treme, mesmo desacordada. Busco cobertores, esquento água na chaleira. Minha mãe cuidava dos vizinhos doentes quando eu era menino. Dizia que água morna e paciência curavam metade dos males do mundo. A chuva bate forte no telhado de zinco, som que sempre me acalmou. Mas hoje parece diferente.
mais urgente, como se alguma coisa lá fora quisesse entrar. Pego uma bacia, molho um pano limpo. Limpo o rosto da menina com cuidado. A pele quente da febre, mas ela não acorda. Só geme baixinho quando passo o pano molhado na ferida da testa. Calma, sussurro. Você está segura agora. Será que está mesmo? O que vi no rio não sai da minha cabeça. Aquele atum gigante, os olhos fixos na menina, a boca aberta mostrando dentes que não deveriam existir. E o jeito que a criatura batia na água quando me viu levando ela embora, como se estivesse com raiva. Como se eu tivesse roubado alguma coisa que pertencia a ela. Balanço a cabeça. Besteira. Deve ter sido o sol, a distância, o susto. Peixe grande existe. Peixe impossível não. Mas o cheiro ainda está grudado na minha roupa. Cheiro de coisa podre, de fundo de rio, de morte que não apodrece direito. A menina mexe na cama. Os olhos se abrem devagar, grandes, escuros, perdidos. Ela olha para o teto, para os lados, para mim. Não reconhece nada. Onde eu estou? A voz rouca, quase sumindo. Na minha casa, você estava desmaiada na beira do rio. Ela tenta se sentar, tonta, fraca. Ajudo ela a se apoiar nos travesseiros. Não lembro de nada. Que você lembra? A menina fecha os olhos, faz força para pensar. Estava andando muito. Tinha fome, muita fome. Abre os olhos, me olha. Quem é o senhor? Joaquim. E você? Ana. Pausa. Acho que é Ana. Acho que é. Como se não tivesse certeza do próprio nome. Ana, você tem família? Alguém que possa estar preocupado? Ela balança a cabeça, devagar, como se doesse. Não sei, não lembro. Não lembra de nada? Lembro de estar com fome, de andar muito e de... Para. O rosto fica branco. Tinha alguma coisa me seguindo. O estômago aperta. Que tipo de coisa? Não sei. Não consigo ver direito, mas estava lá, sempre lá. Ana começa a tremer. Não de frio, mas de medo. Ei, calma. Você está segura aqui. O que quer que fosse ficou lá no rio. Ela me olha com os olhos grandes, assustados. O senhor viu? Viu alguma coisa no rio? A pergunta me pega de surpresa. Como ela sabe? Vi um peixe grande, mas já foi embora. Não era peixe. A voz firme agora, apesar do medo. Eu sei que não era peixe. Um calafrio sobe pela espinha. Como você sabe? Ana fecha os olhos de novo, aperta as pálpebras como se tentasse forçar a memória. Porque já vi antes, em sonhos, ou não eram sonhos. Ana, você está confusa, bateu a cabeça, ficou sem comer, a mente prega peças. Não, os olhos se abrem, determinados. Não é confusão, eu sei o que vi e sei que ele me quer. A palavra quer fica pesada no ar. Quer para quê? Por quê? Ninguém vai te levar daqui, digo, não enquanto eu estiver vivo. Ana me olha como se me visse pela primeira vez, como se não entendesse por que um estranho faria essa promessa. Por que o Senhor me ajudou? A pergunta que eu mesmo não sei responder. Por que parei no rio naquela hora? Por que não fugi quando vi a criatura? Por que trouxe uma desconhecida para casa onde vivo sozinho há 15 anos? Porque era a coisa certa a fazer. Pouca gente faz a coisa certa. Pouca gente tem oportunidade. Ana sorri pela primeira vez. Pequeno, fraco, mas sorri. Obrigada. Não precisa agradecer. Preciso sim. Faz tempo que ninguém... Para no meio da frase. Como se tivesse falado demais. Faz tempo que ninguém o quê? Nada. Esquece. Mas não esqueço. Tem alguma coisa na história dela. Alguma coisa que ela não lembra ou não quer lembrar. Ana, você está com fome? Os olhos brilham. Muita. Vou esquentar uma sopa. Não sai daí. Na cozinha, esquento canja de galinha que fiz ontem. Comida simples, mas nutritiva. Ana precisa ganhar peso, recuperar as forças. Enquanto mexo a panela, ouço a chuva diminuindo lá fora. O vento também acalmou.
mas tem alguma coisa no ar. Uma tensão que não existia antes. Como se o temporal trouxesse mais que chuva. Volto pro quarto com uma tigela fumegante. Ana devora a sopa em goles desesperados, como alguém que não come há dias. Devagar, digo, vai fazer mal. Ela obedece, mas vejo que custa esforço. A fome é mais forte que a prudência. Há quanto tempo você não comia? Não sei. Muito tempo. E antes, onde você morava? O rosto se fecha. Não lembro. Ana, você precisa lembrar. Para sua segurança e para minha também. Por que para sua? Porque se alguma coisa te trouxe aqui, se alguma coisa te quer, eu preciso saber o que é. Preciso saber com o que estou lidando. Mas não falo isso. Não quero assustar ela mais. Porque quero ajudar. E para ajudar direito, preciso entender. Ana termina a sopa, limpa a tigela com o dedo, come até a última gota. Posso dormir aqui hoje? Pode dormir o tempo que precisar. Não vou ser incômodo? Não. Como o senhor sabe, porque vivo sozinho há muito tempo. Sei a diferença entre companhia e incômodo. Ana se deita de novo, puxa o cobertor até o queixo. Joaquim? Sim? Se aquela coisa voltar, o senhor me acorda? Voltar como? Não sei, mas se voltar, eu vou sentir. A frase me arrepia. Como ela vai sentir? Ana, que coisa é essa que você acha que te segue? Ela não responde imediatamente. Fica olhando para o teto como se procurasse palavras. Não é coisa deste mundo, sussurra finalmente. Como assim? Veio de baixo, de muito baixo, do lugar onde as coisas não deveriam subir. Ana fecha os olhos. A respiração fica mais lenta, mais profunda. E quer me levar de volta. De volta aonde? Mas ela já está dormindo. Ou fingindo que está. Saio do quarto, deixo a porta entreaberta. Na cozinha, tomo um café frio. Penso no que fazer. Uma menina aparece do nada, perseguida por alguma coisa impossível. Perde a memória, mas lembra do perigo. Fala em coisas que sobem debaixo da terra ou debaixo da água. Olho pela janela. A chuva parou, mas o céu ainda está escuro. E lá longe, na direção do rio, tem uma luz estranha. Não é luz de lua, não é luz de raio, é luz que vem debaixo d'água, como se alguma coisa grande estivesse se movendo no fundo do rio. Alguma coisa que brilha. Pego a espingarda do meu pai, verifico os cartuchos, tranco todas as portas, fecho todas as janelas. Não sei contra o que estou me protegendo, mas sei que preciso me proteger. Ana dorme no quarto dos fundos. Respiração pesada, sono profundo de quem estava exausto. Mas de vez em quando ela geme, como se sonhasse com alguma coisa ruim. Sento na sala, espingarda no colo, vigio a noite. Lá fora, a luz estranha pisca no horizonte, como se fosse um sinal, como se alguma coisa soubesse onde estamos e estivesse se preparando para vir nos buscar. Acordo no sofá da sala com o pescoço dolorido e a espingarda escorregando do colo. A luz da manhã entra pelas frestas da janela fechada. Dormi sem perceber, depois de horas vigiando a escuridão. A casa está silenciosa. Silenciosa demais. Levanto rápido, vou até o quarto de Ana. A cama está vazia, cobertores jogados para o lado. O coração dispara. Ana! Aqui! A voz vem da cozinha. Corro para lá e encontro Ana sentada à mesa, tomando café na minha xícara. Parece melhor. A cor voltou para o rosto. Os olhos não estão mais perdidos. Você me assustou. Desculpa. Acordei com fome e não queria incomodar. Ana fez café. Forte, do jeito que gosto. Na mesa tem pão torrado, manteiga, até uma fatia de queijo que eu tinha esquecido na geladeira. Você lembrou onde estavam as coisas. Algumas coisas a gente não precisa lembrar. O corpo sabe. Sento na cadeira da frente. Ana me serve café na caneca que era do meu pai. Gesto simples, mas há anos ninguém me serve nada. Dormiu bem? Melhor que em muito tempo. Ana mastiga o pão devagar, saboreando. Sonhei, mas não foram pesadelos. Ai, sonhou com o quê?
com uma mulher mais velha, cabelos grisalhos. Ela estava cozinhando. Sorriu para mim. O peito aperta. Ela estava onde? Aqui, nesta cozinha. Ana olha ao redor. Era sua mãe? Era. Ela era bonita e gentil. Senti que ela gostava de mim. Engulo o café com dificuldade. Minha mãe aparecendo no sonho de uma desconhecida. Ana, você lembra de mais alguma coisa? De onde veio? Como chegou aqui? O rosto se fecha um pouco. Lembro de caminhar. Muito. Pés doendo, estômago vazio, e lembro de estar sempre olhando para trás. Por causa da coisa que te seguia. Por causa dele. A correção é firme. Não é uma coisa. É alguém. Alguém como? Ana para de comer. As mãos tremem levemente. Alguém que não deveria existir, que não deveria estar aqui em cima, como se viesse de baixo mesmo. Ana, preciso que você se esforce para lembrar. Pode ser importante. Para quê? Para o senhor me entregar de volta? A pergunta dói. Jamais faria isso. Como eu sei? Mal me conhece? Porque eu te trouxe para casa, porque cuidei de você a noite toda, porque estou aqui conversando em vez de te mandar embora. Ana me estuda por um tempo, como se tentasse ler alguma coisa no meu rosto. O senhor é bom, conclui finalmente. Não sei se sou bom, só sei que não vou deixar ninguém te machucar. Por quê? A pergunta que não sai da minha cabeça desde ontem. Por que me importo com uma menina que apareceu do nada? Porque alguém precisa se importar. E se eu trouxer problemas, se aquela coisa vier atrás de mim? Então a gente lida com isso. A gente? Você e eu. Ana sorri. Pela primeira vez, um sorriso completo. Faz tempo que não tenho um agente. Terminamos o café em silêncio mais confortável. Ana lava as xícaras sem eu pedir. Move-se pela cozinha como se conhecesse o lugar há anos. Quer ver a fazenda? Pergunto. Posso? Sua casa agora também. Saímos para o terreiro. O sol forte da manhã seca as poças da chuva de ontem. Ana olha tudo com curiosidade. O curral vazio, o galinheiro com suas poucas ocupantes, a horta que teimo em manter. É só o senhor mesmo? Só eu há 15 anos. Não fica sozinho? Fico. Não sente falta de companhia? A pergunta que evito fazer para mim mesmo. Acostumei. Ana caminha até a cerca, olha para o pasto onde algumas vacas pastam espalhadas. Meu pai tinha uma fazenda, diz de repente. Lembrou? Não. Sei que é verdade, mas não lembro direito. É como se fosse lembrança de outra pessoa. Que mais você sabe sem lembrar? Ana fecha os olhos, se concentra. Sei que minha mãe fazia pão. Sei que tinha um irmão mais novo. Sei que alguma coisa ruim aconteceu e eu tive que sair correndo. Que coisa ruim? Não consigo. Dói quando tento lembrar. Vejo Ana levar a mão à cabeça como se sentisse uma pontada. Não força. Vai voltar naturalmente. E se não voltar? Então você constrói memórias novas. Ana abre os olhos, me olha. Aqui? Se quiser. Caminhamos até a horta. Ana se agacha, toca a terra com cuidado. Posso ajudar? A plantar, cuidar? Sabe mexer com terra? Meu corpo sabe. De fato, Ana maneja a enxada como quem já fez isso antes. Tem jeito pra coisa. Trabalhamos 1 hora arrancando mato, regando os pés de tomate e couve. Joaquim? Aquela luz que apareceu no rio ontem à noite. O senhor viu? Paro de regar. Viu também? Vi e senti. Sentiu o quê? Ana larga a enxada. Que ele estava procurando, chamando. Chamando você? Chamando para eu voltar. Um frio sobe pela espinha apesar do calor. Ana, o que é essa coisa? Essa pessoa? Por que quer você? Ela fica muito tempo em silêncio. Quando fala, a voz é distante, como se viesse de muito longe. Porque eu escapei. Escapou de onde? Do lugar onde as águas se encontram. Onde o que está em cima vira embaixo. As palavras não fazem sentido, mas me arrepiam mesmo assim. E por que você estava lá? Porque ele me levou, junto com outros. Outros? Quantos outros?
Ana, olha para mim. Ela ergue os olhos. Estão diferentes, mais escuros, mais fundos. Você não está sozinha nisso, entendeu? Aconteça o que acontecer, você não está sozinha. Ana caminha até mim, para bem perto. É a primeira vez que se aproxima assim desde que chegou. Posso te abraçar? A pergunta me desarma. Faz 15 anos que ninguém me abraça. Pode. Ana me abraça forte. Pequena, mas surpreendentemente forte. Como se estivesse se agarrando à única coisa sólida num mundo que balança. Obrigada, ela sussurra. Pelo que agora? Por não ter medo de mim. Por que eu teria medo de você? Porque eu posso não ser completamente humana. A frase cai como pedra no poço. Ana se afasta do abraço, mas não tira os olhos dos meus. Como assim? Não sei. Sinto que alguma coisa mudou quando eu estive lá embaixo. Alguma coisa foi plantada em mim. O estômago vira. Que tipo de coisa? Uma conexão com ele, com aquele lugar. Ana toca o peito. Às vezes sinto ele aqui, chamando. E você quer ir? Uma parte de mim quer. E isso me apavora. Entendo o medo. Ser puxada por alguma coisa contra a própria vontade. Ana, enquanto você estiver aqui comigo, essa parte não vai ganhar. Como o senhor sabe? Porque a parte que não quer ir é maior, é mais forte. Como o senhor sabe? Porque foi essa parte que te trouxe até aqui. Ana sorri de novo, mas é um sorriso triste. E se não for, como? E se eu não vim por conta própria? E se eu fui mandada? A possibilidade não tinha passado pela minha cabeça. Ana sendo usada como isca, como armadilha. Para quê? Para te atrair, para fazer você se importar. E aí o quê? E aí quando ele vier me buscar, você vai tentar impedir. E ele vai levar nós dois. Silêncio pesado. O sol forte do meio-dia bate no terreiro. As cigarras recomeçam o coro. Vida normal continuando enquanto discutimos possibilidades impossíveis. Ana, digo finalmente, não importa por que você chegou aqui, importa que você está aqui agora. E se eu for perigosa? Todo mundo é perigoso para alguém, mas não deste jeito. Que jeito? Ana olha para as próprias mãos, como se visse alguma coisa que eu não vejo. Eu sinto ele nas minhas veias, na minha respiração. Às vezes é como se ele olhasse através dos meus olhos. A confissão me arrepia, mas não recuo. E agora? Ele está olhando agora? Não, agora sou só eu. Como você sabe? Porque quando é ele eu sinto frio, muita sede e vontade de ir para o rio. E você sente isso agora? Não, agora sinto calor, segurança, vontade de ficar. Ana se aproxima de novo. Toca minha mão com cuidado. Joaquim, se um dia eu mudar, se um dia não for mais eu, você vai saber? Vou. E vai fazer o que precisa ser feito? A pergunta que não quero responder, mas tenho que responder. Vou trazer você de volta. E se não conseguir? Vou conseguir. Como o senhor pode ter tanta certeza? Olho para Ana, menina perdida que apareceu na minha vida quando eu menos esperava, que trouxe mistério, perigo, mas também alguma coisa que eu tinha esquecido como se chamava. Esperança, porque agora eu tenho motivo para lutar. Ana aperta minha mão. Eu também. O sol está a pino quando voltamos para casa. Ana ajuda a preparar o almoço. Move-se pela cozinha com naturalidade crescente, como se sempre tivesse estado ali. Comemos arroz, feijão, carne de sol. Ana come com apetite, mas sem desespero. Está se acostumando a ter comida garantida. Joaquim? Sim? Posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que o senhor nunca se casou? A pergunta que todos da região já fizeram em algum momento. Nunca encontrei a pessoa certa. Ou nunca procurou? Touché. Ou nunca procurei, admito. Por quê? Medo, eu acho. Medo do quê? De me importar com alguém e perder de novo. Ana mastiga devagar, pensativa. É pior ficar sozinho ou arriscar perder? Não sei, até ontem achava que era pior arriscar. E hoje, olho para ela,
cabelos ainda desarrumados, roupa emprestada grande demais, mas sorrindo na minha mesa. Hoje acho que vale o risco. Ana sorri também. Bom saber. Por quê? Porque eu também vou arriscar. Terminamos o almoço. Ana insiste em lavar a louça. Diz que precisa se sentir útil. Enquanto ela trabalha, fico na janela olhando para o rio ao longe. Água brilha inocente sob o sol, como se ontem não tivesse acontecido nada, mas aconteceu. E vai acontecer de novo, só não sei quando. 3 dias se passam em uma rotina que nunca imaginei possível. Ana acorda antes de mim, faz café, cuida da horta como se tivesse nascido para isso. Conversamos sobre coisas simples, o tempo, as galinhas, os tomates que estão crescendo bem. Como 2 pessoas normais vivendo uma vida normal. Mas à noite, a normalidade se desfaz. Ana grita dormindo. Não toda noite, mas com frequência suficiente para me manter alerta. Pesadelos onde ela chama por alguém chamado Pedro, seu irmão, descubro, e implora para não descer mais fundo. Quando acordo ela, Ana está sempre encharcada de suor, os olhos arregalados de terror. Foi só sonho, eu digo toda vez. Não era sonho, ela responde toda vez. Era lembrança. Na 4ª manhã, encontro Ana na varanda antes do amanhecer, sentada nos degraus, olhando na direção do rio. Mesmo no escuro, sei que é para lá que ela olha, sempre para lá. Não conseguiu dormir? Consegui, mas ele me acordou. Ele quem? Ana não responde. Só aponta para o horizonte onde o rio serpenteia entre os morros. Ele está mais forte, diz finalmente. Como você sabe? Porque consigo ouvir melhor. Sento ao lado dela nos degraus. O ar da madrugada carrega cheiro de orvalho e capim molhado. Cheiros normais de um mundo normal. Mas há algo mais. Algo que não deveria estar ali. Cheiro de água parada. De coisa que apodrece no fundo. Ana, o que ele fala quando você ouve? Não fala com palavras. Fala com sentimentos, imagens. Que tipo de imagens? Ana abraça os joelhos. De mim voltando. De nós 2 descendo juntos. De você conhecendo o lugar de onde eu vim. O sangue gela. Ele quer me levar também. Quer, desde o primeiro dia. Por quê? Porque você me tirou dele. E agora? Ana olha para mim. Agora você faz parte do que ele considera dele. Entendo. Ao salvar Ana, me tornei alvo também. E você, quer voltar? Uma parte de mim quer. A parte que não é mais completamente minha. Ana toca o peito. Às vezes sinto ela crescendo. E a parte que é sua? Está lutando, mas está ficando cansada. O medo que venho evitando finalmente me alcança. Vou perder Ana, não para a morte ou para a distância, mas para alguma coisa pior. Para algo que vai usar o corpo dela, mas não será mais ela. Ana, tem alguma coisa que posso fazer? Alguma forma de te ajudar a lutar? Não sei. Nunca ninguém escapou antes. Como você sabe? Porque lá embaixo tem outros. Muitos outros. E nenhum deles luta mais. A imagem me horroriza. Um lugar cheio de gente que desistiu de lutar. Que lugar é esse? Ana fecha os olhos. Quando fala, a voz está diferente. Mais grave, mais distante. É onde as águas de todos os rios se encontram. Onde tudo que afunda vai parar. Onde ele reina sobre os que se perderam. Ele tem nome? Muitos nomes, mas o que importa é o que ele é. E o que ele é? Fome. Fome que nunca se satisfaz. Ana abre os olhos. Estão mais escuros que o normal. E eu estou começando a sentir a mesma fome. Me levanto rápido. Fome de quê? De arrastar outros para baixo. A confissão cai como raio. Ana não só está sendo chamada de volta, está sendo transformada em recrutadora. Ana olha para mim. Ela ergue o rosto. Por um momento, não reconheço a pessoa que está me olhando. Você não vai fazer isso. E se eu não conseguir resistir? Você vai conseguir. Como o senhor sabe? Porque sei quem você é.
Por dentro de tudo isso, sei quem você realmente é. Ana balança a cabeça. Você não entende. Eu já fiz antes. O mundo para. Como assim? Meu irmão, Pedro. As lágrimas começam a cair. Eu o trouxe para ele. Ana, não foi culpa minha no começo. Ele me levou primeiro, me mudou, me mandou de volta buscar Pedro. E eu trouxe meu irmão para baixo d'água. Ana desmorona. Chora como quem carrega uma culpa que vai além do perdão. Onde está Pedro agora? Lá embaixo, com os outros. E ele me olha com aqueles olhos mortos que ainda me reconhecem. Abraço Ana. Ela treme no meu peito como folha no vendaval. Não foi sua culpa. Foi sim. Eu escolhi. Quando ele ofereceu me libertar se eu trouxesse Pedro, eu escolhi. Você era criança, estava com medo. Eu era egoísta, quis salvar minha própria pele. E agora? O que você quer agora? Ana se afasta do abraço, limpa o nariz na manga da camisa. Agora quero morrer antes de fazer isso com você. A frase me acerta como um murro. Ana, escuta. Não, você não entende. Ela se levanta, caminha até a cerca. Eu sinto crescendo dentro de mim. A vontade de te levar até o rio. De te convencer que é seguro, que você pode confiar. E você não vai fazer isso. Como o senhor pode ter certeza? Porque você está me contando. Porque está lutando. Ana olha para o céu que começa a clarear. E se parar de lutar? Não vai parar. E se parar? A pergunta que não quero responder. Então eu vou te fazer lembrar de quem você é. E se não adiantar? Silêncio longo. O sol nasce vermelho atrás dos morros. Mais um dia chegando. Mais um dia para lutar. Ana, vem cá. Ela volta. Se senta ao meu lado. Quero que você faça uma coisa para mim. O quê? Toda vez que sentir vontade de me levar para o rio, quero que lembre de uma coisa. Do quê? Do café que você fez para mim no primeiro dia. Do jeito que você cuidou da horta. Do seu sorriso quando provou o tomate maduro. Por quê? Porque isso é quem você é. Não o que fizeram você se tornar. Você é a menina que cuidou de um estranho, que trabalhou na terra com carinho, que sorri quando as coisas crescem. Ana me olha com uma expressão que não consigo decifrar. E se não for suficiente? Vai ser. O senhor parece muito seguro. Estou. Por quê? Porque o amor sempre é mais forte que o medo. Que amor? A pergunta que não esperava, que não estava preparado para responder. O amor que sinto por você. Ana para de chorar. Como assim? Como filha, como família, como a coisa mais importante que tenho na vida. As palavras saem sem eu planejar, mas são verdadeiras. Joaquim, Ana, você me trouxe de volta à vida. Me fez lembrar como é ter motivo para acordar de manhã, como é ter alguém para cuidar. Mas eu trouxe perigo também. Trouxe, e mesmo assim não mudaria nada. Ana se joga nos meus braços de novo, mas agora o choro é diferente. É alívio. Obrigada, ela sussurra. Pelo quê? Por me amar apesar de tudo. Não é apesar de tudo, é por causa de tudo. Ficamos assim até o sol subir completamente. Ana para de chorar, mas não sai do abraço. Joaquim? Sim. Se eu conseguir resistir, se conseguirmos vencer isso, posso ficar para sempre? Pode. Mesmo eu não sendo sua filha de verdade? Você é minha filha de verdade. O sangue não faz família, o amor faz. Ana sorri. Pela primeira vez em dias, um sorriso sem medo. Então vamos lutar. Vamos. Juntos. Juntos. Entramos para tomar café. Ana faz como sempre, mas hoje tem algo diferente. Uma determinação que não estava ali antes. Ana, mudou alguma coisa. Você parece mais forte. É porque agora eu sei. Sabe o quê? Sei pelo que estou lutando. Ana serve meu café, se serve também. Sentamos à mesa como pai e filha. Lá fora, as cigarras começam o coro. Mais um dia normal na fazenda. Mas não é um dia normal.
É o dia em que decidimos lutar. É o dia em que Ana escolhe ser quem realmente é, não o que tentaram fazer dela se tornar. E lá no fundo do rio, alguma coisa sente a mudança. Alguma coisa fica com raiva. A água escura se agita. Bolhas sobem à superfície. A guerra vai começar. A guerra começa no 5º dia, mas não como esperava. Começa dentro de mim. Acordo com Ana gritando no quarto ao lado. Não é grito de pesadelo desta vez, é grito de dor física. Corro até ela e encontro Ana retorcida na cama, as mãos agarrando o peito como se algo estivesse tentando sair de dentro. Dói, ela geme. Dói muito. O que dói? Ele está puxando. Toco a testa dela. Febre alta. A pele queima como brasa. Ana, olha para mim. Mela abre os olhos. Estão completamente negros, sem íris, sem pupila, só escuridão profunda. Joaquim? A voz soa estranha, como se viesse de muito longe. Estou aqui. Ele está tentando me levar. Agora, por dentro. Ana se contorce de novo. Desta vez vejo algo impossível. Sua pele ondula, como se alguma coisa se movesse por baixo. Ana, luta! Lembra do que conversamos. Estou lutando. Os olhos voltam ao normal por um segundo. Mas ele está mais forte. Pego Ana no colo, levo para a cozinha. Água fria talvez ajude, mas quando ponho ela na cadeira, Ana agarra meu pulso com força sobrenatural. Joaquim, ela diz, e a voz não é mais dela. É mais grave, mais antiga. Venha comigo. Ana, você está aí? É você? Os olhos negros me estudam. Um sorriso estranho aparece no rosto dela. Ana está aqui, mas não está só. O sangue gela. Quem está falando? Você sabe quem sou. Não vou deixar você levar ela. O sorriso se alarga. Não vim só por ela desta vez. Ana, ou o que quer que esteja dentro dela, se levanta da cadeira. Os movimentos são fluidos demais, como se ela flutuasse em vez de andar. Vim por você também. A menina me trouxe um presente. Ela não trouxe nada. Ana não queria isso. Não? Então por que ela está aqui? Por que apareceu justamente na sua frente? A dúvida que venho evitando volta com força total. E se Ana realmente foi mandada? E se tudo foi planejado? Vejo que entende, diz a coisa dentro de Ana. Ela foi o anzol. Você foi o peixe que mordeu. Não acredito. Não? Então pergunte a ela. Ana pisca. Por um momento, os olhos voltam ao normal. Joaquim, ela sussurra com a própria voz. Eu não queria, mas quando senti você cuidando de mim, quando vi que você se importava. Ana, eu mandei o sinal, sem querer, mas mandei. Falei para ele onde estávamos. As lágrimas escorrem. Me desculpa, me desculpa. Os olhos escurecem de novo. O outro volta. Viu? Ela me trouxe você de presente. Uma alma boa, limpa, cheia de amor desperdiçado. Ana, não, a criatura, caminha até mim. Estende a mão. Venha, vou mostrar onde ela esteve. Onde seu irmão a espera. Onde você pode ter a família completa. Família completa. Ana, Pedro, você, todos juntos, para sempre, sem dor, sem perda, sem solidão. A tentação é real. Uma família, depois de 15 anos sozinho. E o preço? Que preço? Apenas desça conosco, apenas aceite. Aceite o quê? Que alguns lugares são melhores que este mundo cruel. Por um segundo quase estendo a mão. A solidão de 15 anos pesa tanto. Mas então lembro. Lembro do sorriso de Ana quando provou o tomate. Lembro dela cantarolando na horta. Lembro da menina que cuidou de mim mesmo carregando tanto medo. Não. O sorriso se desfaz. Como? Eu disse não. Ana não te trouxe aqui de propósito. Ela foi trazida. E agora ela fica comigo. Você não entende. Ela já é minha. Sempre foi. Não é. Ela escolheu ficar. Escolhas podem mudar. Ana caminha até a janela da cozinha, aponta para o rio. Olhe.
Lá fora, a água não está mais no lugar normal. Está subindo, transbordando das margens, se espalhando pelos pastos, vindo na nossa direção. Não pode fugir da água, Joaquim. Ela vai chegar até aqui. Ana, eu chamo. Sei que você está aí dentro. Luta. Por um momento nada acontece. Depois Ana grita. Um grito que vem do fundo da alma. Saia! Saia de mim! Os olhos piscam entre normal e negro. Ana cai no chão convulsionando. Ana! Corro até ela. A temperatura do corpo oscila. Quente, frio, quente de novo, como se duas forças lutassem por controle. Joaquim, ela sussurra. Não deixa ele. Não vou deixar. Pego Ana no colo. Ela pesa menos que antes, como se parte dela já tivesse ido embora. Levo ela para o meu quarto, ponho na cama. Os olhos abrem e fecham, alternando entre Ana e o outro. Luta, Ana. Eu sei que você é mais forte. Não sou. É sim. Lembra do primeiro café? Lembra da horta? Lembro. A voz mais clara. Mas está difícil. Lembra de como você se sentiu quando decidiu ficar? Senti que pertencia a algum lugar. É isso, você pertence aqui, comigo. Ana se senta na cama, os olhos completamente normais agora. Joaquim? Estou aqui. Ele foi embora? Por enquanto. Ana olha para a janela. A água continua subindo lá fora, mas vai voltar e da próxima vez vai ser mais forte. Então a gente tem que ser mais forte também. Como? Boa pergunta. Como lutar contra algo que vive dentro da pessoa que você ama? Ana, quando ele está dentro de você, você consegue ver o que ele vê, sentir o que ele sente? Consigo. E o lugar de onde ele vem, você consegue ver? Vejo. Ana treme. É horrível, Joaquim. É um lugar onde a esperança vai morrer. Mas tem pessoas lá? Tem. Pedro está lá e tantos outros. Estão vivos? Estão diferentes, como se fossem eles, mas não fossem ao mesmo tempo. Entendo. Como Ana quando a criatura toma controle. Ana, tem alguma forma de chegar lá? Por que você quer saber? Porque talvez a luta não seja aqui, talvez seja lá. Ana me olha como se eu tivesse enlouquecido. Joaquim, se você descer lá, não volta mais. E se eu não tentar, você vai ser levada de qualquer forma. Mas pelo menos você fica vivo. Vida sem você não é vida, é só existir. Ana começa a chorar. Não posso deixar você fazer isso. E eu não posso te deixar ser levada. Olho para a janela. A água está mais perto agora. Talvez uns 500 metros da casa. Ana, quanto tempo a gente tem? Não muito. Quando a água chegar aqui... O quê? Ele não vai mais precisar me usar? Vai poder vir pessoalmente. E aí? Aí não tem mais luta. Ele simplesmente nos leva. Levanto da cama. Vou até o guarda-roupa do meu pai. Tiro a caixa que guardo lá dentro. Dentro tem as coisas dele. Relógio, carteira, uma foto da nossa família e uma coisa que nunca imaginei que fosse usar. Ana, meu pai era mergulhador antes de ter a fazenda. Era? Era. Trabalhava em soldas subaquáticas, reparos em pontes. Mostro o equipamento velho. Máscara, cilindro de oxigênio, roupas de neoprene. Joaquim, não. É a única forma, Ana. Se ele quer você e eu, vamos até ele. Mas vamos juntos. E vamos lutar lá. Você não entende. Lá embaixo ele é todo poderoso. E aqui em cima, ele também está ganhando. Ana fica em silêncio, processando. Tem uma diferença, ela diz finalmente. Qual? Lá embaixo, se conseguirmos libertá-los, se conseguirmos quebrar o controle dele. O quê? Todos voltam. Pedro, os outros, todos. A possibilidade que não tinha considerado. Não só salvar Ana, mas salvar todos. Como quebra o controle? Não sei, mas lembro que ele tem medo de uma coisa. Do quê? De ser esquecido. Todo o poder dele vem de ser lembrado, temido. Se alguém parasse de ter medo, entendo. O medo alimenta a criatura. Sem medo, sem poder.
Ana, você tem medo dele? Muito. E de mim? Não, nunca. Então, quando descermos, você fica perto de mim. E lembra, você não está sozinha. Ana me abraça forte. Tem certeza disso? Tenho certeza de que prefiro tentar e falhar do que não tentar e me arrepender. Olhamos para a janela juntos. A água está a 300 metros agora. E tem algo se movendo dentro dela. Formas grandes, escuras. Ele está trazendo os outros. Ana sussurra. Os outros? Os que já são dele, para ter certeza que não vamos escapar. Visto o equipamento de mergulho, pesado, mas ainda funciona. Ana me ajuda com as tiras. Joaquim? Sim? Se não conseguirmos, vamos conseguir. Mas se não conseguirmos, quero que saiba uma coisa. O quê? Estes dias com você foram os melhores da minha vida. De verdade. Para mim também. Ana sorri. O último sorriso antes da batalha. Então vamos terminar isso. Saímos da casa. A água está a 100 metros. Posso ver as criaturas dentro dela agora. Corpos humanos, mas movimentos errados. Olhos como os de Ana quando não era ela. Estão prontos para nos receber, Ana diz. Bom, porque nós também estamos prontos. Caminhamos na direção da água. Ana pega minha mão. Joaquim? Sim. Obrigada por ter escolhido me salvar. Obrigado você por ter valido a pena ser salva. A água toca nossos pés. Gelada como gelo. Mas não é água normal. É densa, pesada. Como se tivesse vida própria. Última chance de desistir, Ana diz. Não vou desistir de você nunca. Então vamos. Entramos na água juntos. Ela sobe pelos nossos corpos, nos puxa para baixo e descemos para o lugar onde as águas se encontram, para enfrentar o que vive no fundo, juntos. A descida não é como eu imaginava. Não é escuridão gradual, não é pressão nos ouvidos. É uma queda através de camadas de realidade que não deveriam existir. A água some e vira ar. O ar vira névoa. A névoa vira luz estranha que não ilumina nada. Ana flutua ao meu lado, os cabelos ondulando como se ainda estivéssemos na água. Mas não estamos. Estamos em algum lugar entre o mundo real e outro lugar. Um lugar que existe só porque alguém muito poderoso quer que exista. Joaquim, Ana sussurra, e a voz ecoa como se estivéssemos numa catedral. Está vendo? Olho ao redor. Estamos numa caverna imensa, mas as paredes são feitas de água. Água que não cai, só fica ali, suspensa, formando corredores e salas. E dentro das paredes de água, gente, dezenas, talvez centenas de pessoas flutuando nas paredes líquidas. Olhos abertos, mas mortos. Não mortos de verdade, mas mortos por dentro. Como se a alma tivesse sido sugada, deixando só o corpo. São eles, Ana diz. Os que ele levou. Estão vivos? De certa forma, mas não são mais eles mesmos. Caminhamos, ou flutuamos, não sei bem, pelo corredor de água. As pessoas nas paredes nos seguem com os olhos. Movimento mecânico, sem reconhecimento. Ana, você vê Pedro? Não ainda, mas sinto ele. Está mais para frente. O corredor se abre numa sala gigantesca. No centro, uma estrutura que não consigo entender direito. É como se fosse feita de água e luz e sombra ao mesmo tempo. E no topo da estrutura, meu Deus, a criatura que vi no rio não era a criatura verdadeira. Era só uma parte dela, um tentáculo talvez. A coisa real é indescritível. Imagine polvo misturado com baleia misturado com pesadelo. Tentáculos grossos como troncos de árvore ondulam na água suspensa. Olhos, não 2, mas dúzias, se movem independentemente, procurando, avaliando. E no centro, uma boca que não é boca, mas um buraco na realidade onde coisas desaparecem. Bem-vindos, diz uma voz que não vem de lugar nenhum e vem de todo lugar ao mesmo tempo. Finalmente. Ana agarra minha mão. Ele está falando. Estou falando sim, pequena Ana, e também com você, Joaquim da Fazenda Perdida. A criatura sabe meu nome, e o nome da fazenda, nome que só minha família usava.
O que você quer? Pergunto. Quer? Eu não quero nada, Joaquim. Eu apenas sou. E vocês agora são parte do que eu sou. Não somos. Um som que pode ser riso ecoa pela caverna. Não. Então como explicam estar aqui? Como explicam terem descido voluntariamente ao meu reino? Viemos buscar as pessoas que você roubou. Roubei? Olhe ao redor, Joaquim. Veja como estão em paz. Sem dor, sem medo, sem a agonia de existir num mundo cruel. Olho para as pessoas nas paredes. Paz não é a palavra que eu usaria. Isso não é paz, é morte em vida. E qual é a diferença? Vocês, lá em cima, vivem suas vidas pequenas, solitárias, cheias de perda e sofrimento. Aqui, tudo isso acaba, junto com tudo mais. Joaquim, Ana sussurra, lá. Sigo o olhar dela. Em uma das paredes mais distantes, uma figura jovem, cabelos escuros como os de Ana, rosto similar. Pedro, o irmão que ela sacrificou, o irmão que a assombra. Pedro, Ana chama. O menino, deve ter uns 12 anos, vira a cabeça lentamente. Os olhos focam em Ana. Por um segundo, há reconhecimento. Por um segundo, há dor. Ana? A voz dele ecoa na caverna como grito de fantasma. Pedro, eu vim te buscar. Não pode. Lhe fala com dificuldade, como se as palavras fossem forçadas. Não pode me tirar daqui. Posso sim, vamos embora juntos. Impossível, a criatura intervém. Pedro é meu há muito tempo, como Ana sempre foi minha, como você será, Joaquim. Ana não é sua. Não, Ana, mostre a ele. Ana tenta resistir, mas vejo a luta no rosto dela. Os olhos começam a escurecer. Não, ela geme. Não quero. Mostre a ele como trouxe o irmão para mim. Mostre como me serviu. Ana, luta, grito. Mas é tarde. Os olhos de Ana ficam completamente negros. Ela se vira para mim com aquele sorriso estranho. Veja, Joaquim, diz com a voz da criatura. Veja como ela obedece. Ana está lutando, posso ver. Está? Então vamos testar. Ana caminha até a parede onde Pedro está preso. Estende a mão na direção dele. Não, Pedro sussurra. Ana, não. Ela vai trazê-lo mais fundo, a criatura explica. Vai selar o destino dele para sempre. E depois fará o mesmo com você. Ana toca a parede de água. Pedro grita. É quando entendo. A criatura quer que eu desista. Quer que eu perca a esperança ao ver Ana sendo usada contra Pedro. Quer me alimentar de desespero. Mas lembro do que Ana disse lá em cima. O poder da criatura vem do medo e do desespero. Ana, digo alto e claro, eu acredito em você. Ela para. A mão a poucos centímetros de Pedro. Você ouviu? Eu acredito em você. Palavras inúteis. A criatura rosna. Ana lembra do primeiro café que você fez para mim, como estava forte, perfeito. A mão de Ana treme. Lembra de como você cuidou da horta, como os tomates cresceram? Para com isso, a criatura ordena. Lembra de como você escolheu ficar? Como disse que finalmente tinha um lar? Ana grita, mas não é grito de dor, é grito de raiva. Você não manda em mim. Os olhos voltam ao normal. Ana tira a mão da parede. Pedro, me perdoa. Ana. Pedro tenta alcançar ela através da parede de água. Te perdoo, sempre perdoei. Impossível, a criatura ruge. Ela é minha. Não é, digo. Ana fez a escolha dela. E você, Joaquim, qual é a sua escolha? Olho ao redor. Centenas de pessoas presas nas paredes. Pedro estendendo a mão para Ana. Ana lutando contra anos de controle mental. Minha escolha é acabar com isso. Como? Você é um mortal numa dimensão que eu controlo. Sou, mas tem uma coisa que você não tem. O quê? Família de verdade. Caminho até Ana. Pego a mão dela. Ana, você consegue quebrar essas paredes? Não sei, nunca tentei. Quer tentar agora? Ela olha para o irmão, para o desespero no rosto dele. Quero. Ana estende as duas mãos na direção da parede onde Pedro está preso.
mas em vez de tocar com submissão, toca com amor. Pedro, eu vim te buscar. A parede de água começara a tremer. Não! A criatura grita. Ana! Pedro diz, e a voz dele fica mais clara. Ana, consegue! A parede racha. Água escorre pelo chão da caverna. Pedro! Ana força mais. A rachadura aumenta. Pedro estende a mão através da rachadura. Ana agarra e puxa. Pedro cai da parede molhado, ofegante, mas livre. Ana, ele abraça a irmã. Você voltou! Voltei para te levar para casa. A criatura urra de raiva. Os tentáculos se agitam violentamente. Uma parede não importa, tenho centenas deles. Então vamos quebrar todas, digo. Ana olha para mim. Como? Pedro? Pergunto para o menino. As outras pessoas aqui, elas querem sair? Querem, todas querem, mas não conseguem. E se alguém as ajudasse a lembrar quem eram? Pedro entende imediatamente. Você quer que eu fale com elas? Você e Ana, duas pessoas que se libertaram, mostrem que é possível. Não vai funcionar, a criatura rosna, mas há incerteza na voz agora. Ana e Pedro se separam. Cada um vai para uma direção diferente. Pessoal, Ana grita para pessoas nas paredes. Vocês não precisam ficar aqui, vocês podem escolher. Lembrem de quem vocês eram, Pedro complementa. Lembrem do que amavam. No começo, nada acontece. Depois uma mulher numa parede distante pisca. Os olhos dela focam. Meu filho, ela sussurra. Isso, Ana grita. Lembra do seu filho. Lembra de quem você era para ele. A parede ao redor da mulher começa a rachar. Não, a criatura berra. Parem! Mas outras pessoas estão começando a lembrar. Um homem idoso murmura o nome da esposa. Uma menina chama pela mãe. As paredes racham por toda parte. Joaquim, Ana me chama. Ajuda! Corro até uma parede onde tem um rapaz da minha idade. Oi, digo para ele. Como é seu nome? O rapaz me olha sem entender. Seu nome, repito. Como você se chama? Eu... A voz rouca de quem não fala há anos. Carlos. Carlos. Bom te conhecer, Carlos. Você lembra de onde veio? Lembro. Lembro de uma fazenda. Carlos. Meu irmão Carlos. O que foi para a cidade e nunca voltou. Carlos, sou eu, Joaquim, seu irmão. Os olhos dele se arregalaram. Joaquim? Joaquim pequenininho? Não tão pequeno mais. Vem, vamos para casa. A parede explode. Carlos cai nos meus braços. Mano! Ele chora. Pensei que nunca mais ia te ver. Também não, mano. Também não. Ao redor de nós, as paredes estão desmoronando. Pessoas caindo, se abraçando, chorando de alívio. A criatura está enlouquecida. Os tentáculos batem em tudo, tentando parar o que não pode ser parado. Parem, eles são meus, sempre foram meus. Não eram, Ana diz, caminhando na direção da criatura. Nunca foram. Pessoas não pertencem a ninguém. Você pertence a mim. Eu pertenci ao medo. Agora eu pertenço a mim mesma. Ana para na frente da criatura. Pequena, frágil, mas corajosa. E não tenho mais medo de você. Impossível. Possível. Porque agora eu sei uma coisa. O quê? Ana olha para mim, para Pedro, para Carlos, para todas as pessoas se libertando. Sei que amor é mais forte que medo. A criatura grita uma última vez, mas o grito já não tem poder e desmorona. Não morre. Criaturas assim não morrem, mas diminui, encolhe, vira só mais uma coisa assustadora no fundo de um rio, sem poder sobre ninguém que não escolha ter medo. A caverna começa a desmoronar também. A água das paredes cai, formando um rio que nos carrega para cima. Segurem-se uns nos outros. Grito. Ana pega minha mão. Pedro pega a dela. Carlos pega a minha. Todos se seguram. E subimos. Para a luz, para a vida, para casa. Entramos para tomar café. Ana faz como sempre, mas hoje tem algo diferente. Uma determinação que não estava ali antes. Ana, mudou alguma coisa?
Você parece mais forte. É porque agora eu sei. Sabe o quê? Sei pelo que estou lutando. Ana serve meu café, se serve também. Sentamos à mesa como pai e filha. Lá fora, as cigarras começam o coro. Mais um dia normal na fazenda. Mas não é um dia normal. É o dia em que decidimos lutar. É o dia em que Ana escolhe ser quem realmente é, não o que tentaram fazer dela se tornar. E lá no fundo do rio, alguma coisa sente a mudança. Alguma coisa fica com raiva. A água escura se agita. Bolhas sobem à superfície. A guerra vai começar. O sol está se pondo quando finalmente chegamos em casa. Pedro caminha entre mim e Ana, ainda não acreditando que está livre. De vez em quando para e olha para trás, como se esperasse ver a criatura subindo do rio. Ela não vai voltar, Ana diz toda vez. Como você sabe? Porque agora eu entendo como ela funciona. Ela só tem poder sobre quem tem medo. E eu não tenho mais medo. Mas eu vejo que Ana ainda treme às vezes. Vejo como ela evita olhar na direção do rio. O medo pode ter diminuído, mas não sumiu completamente. A casa parece diferente com 3 pessoas, menor, mas mais viva. Pedro explora tudo com curiosidade de criança que passou anos sem ver luz do sol. É grande, ele diz, tocando as paredes como se fossem feitas de ouro. É simples, corrijo. Para mim é um palácio. Ana prepara jantar enquanto eu arrumo um lugar para Pedro dormir. O quarto de hóspedes tem 2 camas agora. Mandei fazer uma segunda quando Ana chegou, nunca imaginando que seria ocupada pelo irmão dela. Joaquim, Pedro me chama da cozinha. Que foi? Posso te chamar de pai mesmo? A pergunta me pega desprevenido. Se você quiser. Quero. Nunca tive pai de verdade. Como assim? Meu pai morreu quando eu era muito pequeno. Não lembro dele. Não para de mexer a comida. Pedro, você lembra como era antes? Lembro de algumas coisas. Lembro de você cuidando de mim. Lembro da fome. E lembro do dia que... Do dia que descemos. Pedro, você me perdoa? Perdoo o quê? Por ter te levado para lá. Por ter te entregado. Pedro sai da mesa. Abraça Ana. Não foi culpa sua, eu sei disso agora. Como você sabe? Porque lá embaixo eu via tudo. Via como ela te controlava, como te fazia sofrer. Você foi vítima também. Ana desmorona no abraço, chora como quem carrega uma culpa há anos e finalmente pode largar. Jantamos em silêncio. Pedro devora a comida como quem passou anos sem comer direito. Ana come devagar, mas come. Eu fico observando minha família nova e impossível. Ana, digo depois da janta. Sim, a criatura. Ela realmente foi embora? Ana demora para responder. Ela foi diminuída. Como assim? Quando eu escolhi subir, quando recusei o poder dela, ela perdeu força. Não morreu, mas ficou pequena, inofensiva. Para sempre? Enquanto ninguém escolher ter medo dela, Pedro se aninha na cadeira. E se alguém escolher? Aí ela cresce de novo, mas não vai ser você, nem eu, nem o Joaquim. Como você pode ter certeza? Ana olha para nós dois. Porque temos uns aos outros, e quando você tem família de verdade, é mais difícil se perder. Mais difícil, mas não impossível. Vejo isso no jeito que Ana às vezes para no meio de uma frase, como se ouvisse alguma coisa. No jeito que Pedro acorda gritando algumas noites, sonhando com a cidade submersa. Passamos os primeiros dias nos conhecendo melhor. Pedro é inteligente, curioso, mas assombrado. Às vezes fica horas olhando para um copo d'água, como se esperasse alguma coisa sair de dentro. Ana ensina ele a cuidar da horta. Pedro tem jeito, igual a irmã. As plantas crescem melhor desde que eles chegaram, como se a vida a atraísse mais vida. Joaquim, Ana me chama numa tarde. Que foi? Pedro está tendo pesadelos todas as noites. E você? Eu também. Mas os meus estão melhorando. Os dele estão piorando. Encontro Pedro sentado na varanda, olhando para o rio distante. Não consegue dormir? Consigo, mas não quero. Por causa dos sonhos?
Porque quando sonho, volto para lá. E às vezes não quero sair. O sangue gela. Como assim? Lá embaixo era mais fácil. Não tinha que pensar, não tinha que escolher. Alguém decidia tudo por mim. Entendo. A liberdade assusta quando você passou anos sendo controlado. Pedro, aqui você não precisa decidir tudo de uma vez. Pode ir devagar. E se eu tomar decisões erradas? Todo mundo toma decisões erradas. É parte de ser humano. E se eu quiser voltar? A pergunta que mais temo. Você quer voltar? Pedro fica muito tempo em silêncio. Uma parte de mim quer. E o resto? O resto quer ficar aqui, com vocês. Então fica com a parte que quer ficar. E se a outra parte ficar mais forte? A gente lida com isso quando acontecer. Pedro me olha. Você não vai me abandonar? Se eu ficar muito difícil? Nunca. Por quê? Porque família não abandona família. Mesmo eu não sendo seu filho de sangue? Pedro, sangue não faz família, escolha faz. Na semana seguinte, Pedro tem uma crise. Acorda no meio da noite gritando que quer voltar para a água. Ana tenta acalmar ele, mas Pedro está inconsolável. Lá era mais fácil, ele grita. Não tinha que pensar, não tinha que ter medo. Pedro, calma. Não quero estar aqui, não quero ser livre, liberdade dói. Ana chora vendo o irmão naquele estado. Eu carrego Pedro para a sala, longe da janela que dá para o rio. Pedro, olha para mim. Ele está tremendo, suando frio. Quero voltar para ela. Não quer, não, está com medo. É a mesma coisa. Não é. Medo passa. Mas se você voltar para lá, nunca mais vai ter chance de ser livre de verdade. E se eu não conseguir ser livre? Todo mundo demora para aprender. Você passou anos sendo controlado. Vai demorar para se desacostumar. Pedro para de tremer aos poucos. Quanto tempo? Não sei, mas eu e Ana vamos estar aqui o tempo todo. Mesmo se eu surtar de novo, principalmente se você surtar de novo. Pedro se deixa abraçar. É pequeno por idade, magro demais, mas corajoso. Mais corajoso do que imagina. Ana, ele chama. Estou aqui. Me desculpa por querer voltar. Não precisa pedir desculpa, é normal. É? Eu também às vezes quero voltar, quando as coisas ficam muito difíceis aqui em cima. E o que você faz? Lembro porque escolhi ficar. Por que você escolheu ficar? Ana olha para mim. Porque aqui eu posso amar e ser amada. Lá embaixo só existia, não vivia. Pedro pensa nisso. E aqui a gente vive? Aqui a gente aprende a viver. Os dias vão passando. Pedro tem menos crises. Ana sorri mais. Eu me acostumei a acordar com barulho na cozinha, conversas na mesa, vida na casa. Uma manhã, Pedro me procura no pasto, onde estou consertando a cerca. Joaquim, posso fazer uma pergunta? Claro. Você se arrepende de ter nos salvado? Por que eu me arrependeria? Porque agora você tem 2 filhos problemáticos, em vez de paz e silêncio. Rio. Pedro, paz e silêncio não são a mesma coisa. Eu tinha silêncio, mas não tinha paz. E agora? Agora tenho barulho e paz. Como é possível? Porque vocês são o tipo certo de barulho, barulho de família. Pedro ajuda a consertar a cerca. Tem mãos hábeis, aprende rápido. Joaquim? Obrigado. Pelo quê? Por ter me ensinado que existe diferença entre estar vivo e viver. Qual é a diferença? Estar vivo é só respirar. Viver é ter motivos para respirar. A frase me pega no peito. Um menino de 12 anos que passou por tanto e ainda consegue ver a diferença. E você tem motivos para respirar? Pedro olha na direção da casa onde Ana está cantarolando na cozinha. Tenho. Ana, você, esta casa, a horta, o cheiro do café de manhã. Mais alguma coisa? Quero aprender a ler direito. Quero ajudar na fazenda. Quero crescer aqui. Vai crescer. Nós todos vamos crescer juntos. À tarde, enquanto Ana e Pedro dormem a sesta, saio para caminhar. Vou até o rio.
Pela primeira vez desde que voltamos. A água corre normal. Limpa, sem aquela cor escura de antes. Sem o cheiro estranho. Como se nunca tivesse acontecido nada. Mas aconteceu. E mudou nossas vidas para sempre. Fico ali parado, pensando. 3 semanas atrás, eu era um homem sozinho esperando o tempo passar. Hoje sou pai de 2 crianças que me escolheram tanto quanto eu escolhi elas. Joaquim! Ana aparece correndo pela trilha. Que foi? Pedro, ele saiu. O sangue gela. Saiu como? Deixou um bilhete. Disse que foi pro Rio. Corro de volta para casa. O bilhete está na mesa da cozinha, escrito com letra infantil. Ana e Joaquim, não aguentei mais lutar. A parte que quer voltar ficou mais forte. Vou pro Rio antes que machuque vocês. Obrigado por terem me amado. Pedro. Não, sussurro. Não. Ana está chorando. Eu devia ter percebido. Ele estava muito quieto hoje. Há quanto tempo ele saiu? Não sei. Meia hora? 1 hora? Corro pro rio. Ana me segue. Chegamos na margem e não vemos nada. Pedro! Grito. Pedro! Silêncio. Pedro, por favor, volta! É quando ouço. Aqui! A voz vem de trás de uma pedra grande rio abaixo. Corremos até lá e encontramos Pedro sentado na margem, os pés na água. Pedro! Ana se joga em cima dele. Que susto você me deu! Me desculpa. Por que você veio aqui? Pedro olha para a água. Vim me despedir. Se despedir, da parte de mim que quer voltar. Pedro se levanta, pega uma pedra. Vim falar com ela que eu escolho vocês. Atira a pedra na água. Escolho ficar lá em cima. Escolho ser livre. Escolho ser filho do Joaquim e irmão da Ana. A pedra afunda. A água se aquieta. E agora? Ana pergunta. Pedro sorri. Pela primeira vez desde que saiu da água, um sorriso completo. Agora vamos para casa, que eu estou com fome. Voltamos os 3 juntos. Pedro no meio, Ana e eu de cada lado. Nossa família estranha e impossível. Nossa família de escolha. Nossa família de verdade. 6 meses depois, acordo com um cheiro de pão fresco vindo da cozinha. Não é mais estranho. Virou rotina boa, dessas que aquecem o peito antes mesmo de levantar da cama. Ana aprendeu a fazer pão com a receita que minha mãe deixou escrita num caderno velho. Pedro vira confeiteiro nas horas vagas. Inventa bolos com os ovos das galinhas que multiplicaram desde que ele chegou. Bom dia, pai, Pedro diz quando entro na cozinha. A palavra ainda me emociona. 6 meses e ainda me emociona. Bom dia, filho. Ana já acordou? Tá lá na horta. Disse que as abóboras estão prontas para colher. Tomo meu café, agora com açúcar, que Pedro insiste que é mais gostoso, e saio para encontrar Ana. Ela está agachada entre os pés de abóbora, selecionando as maiores. Bom dia, filha. Bom dia. Ana se levanta, limpa a terra das mãos. Olha só o tamanho dessas abóboras. São enormes. Maiores que qualquer abóbora que já consegui plantar sozinho. A terra está mais generosa, comento. Não é a terra, Ana sorri. Somos nós. Plantas sentem quando são cuidadas com amor. Pode ser bobagem, mas eu acredito. Tudo na fazenda mudou desde que eles chegaram. As galinhas botam mais ovos. As frutas ficam mais doces. Até o tempo parece mais ameno. Ana, você é feliz aqui? A pergunta que faço toda semana por insegurança. Ana sempre responde igual, mas preciso ouvir. Sou a pessoa mais feliz do mundo. Mesmo com toda a confusão que passamos? Por causa de toda a confusão que passamos. Ana carrega uma abóbora no colo como se fosse um bebê. Se não tivesse acontecido nada disso, eu nunca teria te encontrado. E Pedro? Pedro tá se curando, do jeito dele, no tempo dele. É verdade. Pedro ainda tem pesadelos às vezes, ainda evita ficar sozinho perto de água parada, mas ri mais que chora agora. Faz planos para o futuro, quer estudar, quer viajar, quer conhecer o mar.
O mar de verdade, não aquele lugar horrível lá embaixo. Voltamos para casa carregados de abóboras. Pedro já preparou massa de bolo. Espera só a gente chegar para começar a fazer torta. Que tal farmos torta para todo mundo? Ana sugere. Todo mundo quem? Os vizinhos. Faz tempo que não vemos ninguém. É verdade. Nos isolamos tanto nos primeiros meses que esquecemos do resto do mundo. Dona Maria, que mora 2 quilômetros estrada abaixo. Seu João, que tem a propriedade do outro lado do morro. Gente boa que sempre perguntou por mim nos anos de solidão. Boa ideia! Vamos convidar todo mundo para um almoço. Sério? Pedro para de mexer a massa. Vai vir gente aqui? Se vocês quiserem. Quero! Ana bate palmas. Faz tanto tempo que não vejo outras pessoas. Pedro fica mais reticente. E se perguntarem de onde a gente veio? A gente fala a verdade, respondo. Que vocês são meus filhos adotivos, que vieram morar comigo porque precisavam de família. E se perguntarem por que estamos aqui? A gente fala que porque aqui é nosso lar. É simples assim. Em verdade, costuma ser simples. Passamos a semana preparando o almoço. Ana limpa a casa inteira. Pedro faz doces suficientes para alimentar um batalhão. Eu arrumo as cadeiras extras, ponho mesa grande no quintal. No sábado, começam a chegar. Dona Maria vem primeiro, trazendo um frango assado e 1000 perguntas. Joaquim, você não me disse que tinha família. Família nova, explico. Ana e Pedro, meus filhos. Filhos. Ela abraça os dois como se conhecesse há anos. Que bênção! Esta casa estava precisando de juventude. Seu João chega com a esposa, Dona Teresa. Trazem uma leitoa inteira e histórias de quando meu pai era vivo. Pedro escuta tudo fascinado. Seu avô era homem bom, seu João conta. Ajudava todo mundo na época da seca. Meu avô? Pedro sussurra para mim. Seu avô, confirmo. O sorriso dele ilumina o quintal inteiro. Vem mais gente, vizinhos que só via na cidade, conhecidos da época da escola. Todo mundo curioso para conhecer a família do Joaquim. Ana vira o centro das atenções. Conversa com todo mundo, ajuda a Dona Maria na cozinha, conta histórias engraçadas da horta. Tem jeito pra gente, sempre teve. Pedro fica mais tímido, mas aceita os elogios pelos doces. Nunca comi um bolo tão gostoso, Dona Teresa repete 3 vezes. Foi meu filho que fez, digo com orgulho. Meu filho. As palavras saem naturais agora. Durante o almoço, seu João puxa a conversa comigo. Joaquim, você tá diferente. Diferente como? Mais vivo. Fazia anos que não te via sorrir de verdade. É verdade. Sorriu tanto agora que às vezes dói a bochecha. As crianças mudaram tudo. Mudaram mesmo. Esta casa parece outra. Olho ao redor. Ana servindo sobremesa, Pedro explicando para um menino da vizinhança como plantar tomate. A casa cheia de vozes, risadas, vida. Não é a casa que mudou, digo. Sou eu que mudei. Para melhor. Muito para melhor. À tarde, depois que todo mundo vai embora, ficamos os 3 na varanda, cansados, mas felizes. Foi bom, Ana diz. Foi ótimo, Pedro complementa. Gostei de ser apresentado como seu filho. Você é meu filho. Eu sei, mas é bom quando outras pessoas sabem também. Ana se levanta da cadeira. Vou buscar uma coisa. Ela volta com uma folha de papel, desenho a lápis. O que é? Nós 3, ela mostra. Desenhei semana passada. É um desenho simples, mas perfeito. 3 figuras de mãos dadas na frente de uma casa. Eu no meio, Ana e Pedro dos lados, todos sorrindo. Posso pendurar na sala? Ana pergunta. Claro. Do lado da foto dos seus pais? A ideia me emociona. Do lado da foto dos meus pais. Pedro estuda o desenho. Ana, por que você me desenhou mais alto? Porque você vai crescer. E um dia vai ser mais alto que eu. E que o Joaquim? Talvez. Pedro sorri. Quero ser alto, para proteger vocês.
A gente se protege uns aos outros, digo. Não importa o tamanho. Naquela noite, depois dos dois dormirem, fico na varanda como sempre fazia nos tempos de solidão. Mas agora não é solidão. É momento de paz, depois de um dia cheio. Olho para a estrada de terra que trouxe Ana até mim, para a direção do rio, onde quase perdemos tudo, para casa onde agora mora nossa família improvável. 6 meses atrás eu era um homem esperando morrer. Hoje sou pai de 2 filhos extraordinários que me ensinaram que nunca é tarde para recomeçar. Pai! Pedro aparece na porta de pijama. Que foi, filho? Pesadelo? Não. Sonho bom desta vez. Ele se senta ao meu lado. Sonhei que a gente estava velho. Você com cabelo branco, eu casado, Ana com filhos. E aí? Aí a gente ainda almoçava junto todo domingo, aqui na fazenda. A imagem me aquece por dentro. Que bom sonho. Pai? Você acha que vai acontecer? A gente vai ficar junto mesmo quando crescermos? Pedro, família de verdade não se separa. Pode morar longe, pode seguir caminhos diferentes, mas sempre volta uma para outra. Como você sabe. Porque é assim que o amor funciona. Amor verdadeiro não tem prazo de validade. Pedro se aninha na cadeira igual gatinho. Pai, posso fazer uma confissão? Pode. Às vezes eu agradeço por ter sido levado para baixo d'água. Por quê? Porque se não tivesse acontecido isso, eu nunca teria conhecido você. A frase me desarma completamente. Pedro, eu sei que foi horrível. Sei que machucou todo mundo. Mas trouxe a gente junto. Trouxe. Então, talvez não tenha sido só coisa ruim. Talvez não. Pedro boceja. Posso dormir aqui na varanda? Pode, mas vai pegar frio. Não vou. Tenho você e a Ana para me aquecer. Ele se encolhe na cadeira, puxa o pijama para cobrir os pés. Boa noite, pai. Boa noite, filho. Fico ali vendo Pedro dormir. Criança que passou por tanto e ainda consegue confiar, amar, sonhar com futuros felizes. Ana aparece na porta também, atraída pelo barulho da nossa conversa. Ele tá bem? Sussurra. Tá ótimo. Ana se senta na minha outra cadeira. E você? Como você tá? Nunca estive melhor. Mesmo? Mesmo com toda a confusão que trouxemos para sua vida? Ana, vocês não trouxeram confusão. Trouxeram vida. Que bom. Ana se ajeita na cadeira. Porque eu também nunca estive melhor. Ficamos os 3 na varanda. Pedro dormindo. Ana e eu conversando baixo sobre planos para o plantio, sobre a escola que Pedro vai começar, sobre o curso de veterinária que Ana quer fazer. Planos, futuro, esperança, coisas que não existiam na minha vida há 15 anos. O vento balança as árvores, cheiro de chuva no ar, chuva boa, de plantio, não tempestade. As cigarras cantam seu coro eterno. Mas agora não é som de solidão. É trilha sonora de uma família que se encontrou contra todas as probabilidades. Ana, digo no final da noite. Sim? Obrigado. Pelo quê? Por ter aparecido naquela esquina, por ter precisado de pão, por ter me dado motivo para parar. Ana sorri. Obrigado você por ter parado. Carregamos Pedro para a cama. Ele acorda só o suficiente para sussurrar boa noite de novo. No meu quarto, antes de dormir, olho pela janela na direção do rio. A água brilha inocente sob a lua. Às vezes ainda penso na criatura lá embaixo. Diminuída, mas não morta. Esperando alguém que escolha ter medo. Não vai ser a gente escolheu diferente. A gente escolheu amor. E amor, descobri, é mais forte que qualquer monstro que more em qualquer profundeza. Durmo em paz, sonho com café da manhã, com risadas na cozinha, com abóboras gigantes. Sonho com família, sonho com casa, sonho com vida que vale a pena viver. E acordo sorrindo, porque sei que não é só sonho. É realidade, nossa realidade.